Olá, queridos! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos embarcar no mundo da matemática. Vem comigo! Nosso tema de hoje é uma revisão dos números fracionários. Aqueles números lá que vocês aprenderam com a tia Fabielle, lembram? Então, nós vamos revisá-los para podermos avançar ainda mais no conhecimento. Então, vamos representar as partes de um inteiro. De onde surgiu a fração? Esta é uma boa pergunta. A história das frações. A história das frações remonta ao Antigo Egito, há muito tempo atrás, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, e traduz a necessidade e a importância para o ser humano acerca dos números fracionários. Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las. Com isso, nas épocas chuvosas, o rio passava do limite e inundava muitas terras e, consequentemente, as marcações que eles tinham feito. Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas, a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por números inteiros. Havia os terrenos que mediam partes daquele total. Foi a partir disso, então, que os geômetras dos faraós do Egito começaram a utilizar os números fracionários. Note que a palavra fração é proveniente do latim fractus e significa partido. Então, os números fracionários surgiram lá no Egito há muito tempo atrás. E nós usamos eles hoje muito dentro dos cálculos da nossa matemática. Mas o que é uma fração? Vamos relembrar? Opa, que delícia! Uma pizza! Pois é, o melhor exemplo para entendermos uma fração é a pizza. Quando compramos uma pizza, ela vem inteira. Mas, como temos uma família ou quando vamos comer com amigos, nós precisamos dividir a pizza em pedaços iguais para não ter briga, certo? Quando dividimos a pizza em pedaços iguais, a fração vai representar cada pedaço dessa pizza. Nesse caso aqui, nós vemos que a pizza tinha sido dividida em, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. E já comemos 1, 2, 3, 4. Então, a representação fracionária é exatamente essa. Quantas partes da pizza nós já comemos ou quantas partes nós ainda temos para comer. Fração, então, é a representação das partes de um inteiro. Agora nós vamos conhecer os termos da fração. São os números e símbolos que compõem a fração e que tem cada um o seu significado. O número que fica em cima na fração, nós chamamos de numerador. Esse tracinho aqui, ele significa a divisão. E o número de baixo, nós chamamos de denominador. Quando temos um inteiro, uma fração toda pintada ou todas as partes pintadas, nós temos um inteiro. Aqui nós temos alguns exemplos. O numerador, nós vamos ler normalmente. No caso aqui, 1, nós lemos 1. Apenas os denominadores é que vão receber nomes diferentes, que nós chamamos de numerais fracionários. Quando o denominador for 2, por exemplo, nós lemos meio, o 3, terço, o 4, quarto, o
O 5, nós lemos quinto. O 6, sexto. O 7, sétimo. O 8, oitavo. Já o 9, nós lemos nono. O 10, décimo. O 100, centésimo. O 1000, milésimo. Quando o numerador for maior que 1, os numerais fracionários que aparecerem embaixo vão para o plural. Olha esses 3 exemplos aqui. Em cima nós temos o 3, e aqui o 2 e aqui o 7. E aí nós vamos ler 2 centésimos e 7 milésimos. Quando o numerador for maior que 10, mas não for igual a 100 ou 1000, nós vamos ler normalmente ele também e vamos acrescentar uma palavrinha especial no final. A palavrinha avós. Cuidado, não é avós, ela não leva acento. Nós não estamos falando do vovô e da vovó. Nós estamos falando de uma palavrinha matemática e nós lemos avós. Vamos para o exemplo. 7, 11 avós. Observe que nós lemos normalmente o numerador, o denominador e só acrescentamos a palavrinha avós no final. 5, 23 avós. 9, 32 avós. E 4, 17 avós. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Podemos continuar? Acho que sim, né? Então vamos lá. O que cada um desses números representa? Nós aprendemos que o número de cima se chama numerador e o número de baixo, denominador. O tracinho, qual é a operação mesmo? Isso, muito bem, é a divisão. Vamos entender agora o que cada um desses termos representa. O número que fica em cima é chamado de numerador e indica quantas partes tomamos do todo. Então, se nós compramos, vamos voltar naquele exemplo lá da pizza. Se nós compramos uma pizza e dividimos ela em 10 pedaços e comemos 4, então o número de cima indica quantas partes da pizza já foi comida. Agora vamos ver o denominador. O número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador e indica em quantas partes a unidade, o todo, foi dividida. Lembra daquela pizza lá? Em quantas partes ela tinha sido dividida? Muito bem, em 10 partes. Agora vamos trazer um exemplo aqui para o que estamos vendo. Se eu vou no mercado e compro uma barra de chocolate e divido ela em 8 pedaços. Aqui está. Dividi a minha barra em 8 pedaços. O denominador vai sempre representar em quantos pedaços a barra de chocolate foi dividida. Aí, eu resolvo experimentar esta barra de chocolate para ver se é aquele chocolate mesmo que eu gosto. Vou lá e como um pedaço. Qual é a fração que representa o pedaço que eu comi? Essa aqui mesmo, 1/8. O pedaço foi dividido, aliás, a barra de chocolate foi dividida em 8 pedaços e eu experimentei um, ok? Muito bem, vamos ver então como é que fica a representação de algumas frações? Aqui nós temos alguns desenhos. Nós temos um triângulo dividido, um quadrado, um oval, um círculo e um retângulo. Vamos atentar para uma coisa muito importante. Toda vez que estivermos falando em fração, o todo ele precisa ser dividido de forma igual. Isso quer dizer que os pedaços ou as partes
tem que estar do mesmo tamanho, ok? Nunca se esqueça disso. A fração é uma divisão em partes iguais. Agora vamos ver como que nós vamos representar em forma de fração cada um desses desenhos. Olha, 1/2. Denominador 2, numerador 1. Por que, tia? Porque esse triângulo, ele foi dividido em duas partes e eu pintei uma. Vamos ver o de baixo? Vamos ver como que se lê essa fração antes? Olha aí, 1/2. Agora vamos ver a figura de baixo, qual é a representação fracionária dela? Olha aí, 1/4. Vamos entender por quê? O quadrado foi dividido em 4 partes e eu pintei uma dessas partes. Olha como que se lê? 1/4. Muito bom? Agora nós vamos para o oval. Olha que interessante. Opa, de novo, a mesma fração? Sim, a mesma fração. Não importa a forma. O que importa é a quantidade que o inteiro foi dividido. Essa fração é igual a essa porque, de novo, o inteiro foi dividido em duas partes e eu pintei uma. De novo, a leitura 1/2. Vamos olhar agora, então, o círculo. Como que vamos representar? Pensa um pouquinho. Já descobriu a resposta? Ah, é isso mesmo, tenho certeza que você acertou. 2/4, porque o círculo foi dividido em 4 partes e eu pintei 2 destas partes. Como que nós vamos ler? 2/4. Lembra que eu falei que toda vez que o numerador for maior que 1, o denominador vai para o plural? É isso aí, não se esqueça disso. Ó, aqui nós temos 1/4, porque o numerador é igual a 1. Aqui nós temos 2/4, porque o numerador é maior que 1. E para terminar, nós temos aqui, de novo, 2/4. Relembrando, as formas são diferentes. Aqui é um círculo, aqui é um retângulo, mas isso não importa. O que importa é que eu dividi o meu inteiro em 4 partes e pintei 2 delas. Então, nós temos 2/4. Aí você pode se perguntar, será que existe alguma fração que representa o inteiro? E aí? Tem sim, e é isso que nós vamos ver agora, para finalizarmos a nossa aula. A fração que representa o inteiro é a que tem o numerador e o denominador iguais. Olha aí, nós temos uma pizza, deliciosa, e não comemos nenhuma parte dela ainda. Ela foi dividida em 8 partes, que é o que mostra o nosso denominador, e ela ainda está inteira, porque nós não comemos nenhuma parte ainda. Então, toda vez que o numerador for igual ao denominador, nós temos um inteiro. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas e relembrado também, porque vocês já estudaram isso. E é aquilo que eu sempre falo. Não entendeu? Volta! Veja o vídeo quantas vezes você quiser. Ou então, mande a sua perguntinha lá na nossa plataforma que eu terei o maior prazer de responder. Um grande beijo e até a próxima aula.